Mas tem muito tricas por aí falando que o cara não está se empenhando para retornar ao clube, a jogar bola, né? Então a enquete de hoje é a seguinte: de quem é a culpa no caso da demora no retorno de Lucas? É o departamento médico do São Paulo? É o atleta? Ou não é ninguém? Não dá para saber, na verdade, o que acontece lá. Na sua opinião, o Lucas já tá fora, é aquela história, Capela, já tá fora do jogo do Corinthians, não vai jogar. Aí eles vão falar que no meio da semana pode ser que ele jogue, mas ele não vai jogar de novo e vão fazendo isso toda rodada. Como eu trouxe a informação aqui, o Lucas foi pro nome do hotel lá dos parceiros da Portuguesa, que não é a mesma coisa, né? Do grupo da Portuguesa, lá pra Atibaia, levou o fisioterapeuta dele, pediu pro São Paulo liberar, quer dizer, o cara quer voltar. Mas quando ele volta, começa a doer o joelho novamente. E o departamento médico do São Paulo não descobre o que é. E a coisa segue assim. O negócio vai andando assim. Na sua opinião, Capela? A postura do Lucas tem sido muito profissional, né? O Lucas é um jogador que tem levado muito a sério a recuperação dele. Ainda não está claro exatamente que tipo de problema que ele tem, porque também tem essas coisas, né, Weber? Nada muito atualizado, né? A gente não sabe, né? Igual esse jogador da equipe do Corinthians que teve outro dia aqui, o lateral esquerdo, que agora me foge o nome, já jogou 3 jogos, estourou. Palácios, foi embora já. Já foi embora. Foi embora e ninguém soube exatamente o que aconteceu. No caso do Lucas, claro, ele tem uma reputação junto à torcida do São Paulo, tem uma conexão diferente, não dá nem para comparar esse caso que aconteceu no Corinthians, mas eu fico cá com a sensação de que tem um pouco dessa questão em relação ao departamento médico do São Paulo, porque não é o primeiro que aponta o dedo para o departamento médico do São Paulo, né? É uma história que ela já vem com alguns capítulos, né? Alguns jogadores, alguns ex-treinadores costumam colocar alguma coisa de que não, que demorou muito, ou isso e aquilo. Seria muito bacana, porque eu tenho absoluta certeza que ali só tem gente responsável trabalhando, não tenho a menor dúvida. A pessoa que trabalha, que é médica, antes de mais nada, e que depois atua num clube grande como é o São Paulo, é evidente que é muito responsável e muito competente. Seria bacana a gente ter um pouco mais de informação, ser mais claro, né? Esse tipo de coisa. O que tem o Lucas, afinal de contas? É uma contratura? O Lucas tem um problema no joelho crônico? O Lucas tem alguma coisa que por conta dos anos já fica mais difícil recuperar? Seria bacana que a gente pudesse ter esse tipo de informação, né, Weber? Porque fica a sensação do que a gente ouve. A gente ouve uma coisa perdida na internet, depois a gente ouve alguém falando alguma coisa, e alguém do futebol cochicha alguma coisa, fica nessa. E eu tenho absoluta certeza que ali tem gente muito responsável, porque o negócio de saúde não é brincadeira, a gente sabe muito bem que você precisa estar bem, especialmente no futebol, para você poder entregar uma coisa diferente dentro de campo. E o Lucas, eu tenho absoluta certeza. E inclusive pelo comprometimento do Lucas tá ontem em Bragança Paulista, que ele tá louco para voltar. Sim. E eu não tenho dúvida alguma disso. Agora, o que tá acontecendo exatamente com o Lucas, seria bacana que pelo menos, Weber, já que gostam de emitir nota à vontade, então, que pelo menos emitissem uma nota. Exato. Um boletim médico, dissessem claramente o que está acontecendo. Eu ia falar sobre isso. Cadê o departamento médico do São Paulo para explicar direito o que acontece com o Lucas? Porque aí acaba com esse zum. Acaba com tudo isso. Ontem, novamente, perguntaram para o Crespo sobre a situação do Lucas. Ele falou, não, o meu negócio é ser treinador. Se vocês quiserem, e aí ele foi bem, se vocês quiserem, busquem um departamento médico, vocês são jornalistas, busquem o departamento médico do São Paulo. Eu vou falar do time. O time é isso. Sobre medicina, é o médico que fala, e aí ele tem razão. Nessa daí tem muita gente falando, não, mas ele tinha que falar. Não, nessa daí ele tem razão. Ele não quer falar porque ele deve estar pé da vida também com a situação de não ter esse jogador importante no seu time. Claro, quem não quer ter o Lucas à disposição? Ele deve chegar lá pro departamento médico do São Paulo e falar, e aí? A gente não sabe, a gente tá tentando, mas eles não conseguem. Precisa dizer o que é. O Lucas volta, começa a doer o joelho. Eles não conseguem melhorar o cara. Precisa dizer o que é. Recuperar o jogador. E de repente pode ter mais coisa. Pode ter uma questão de fisioterapia. Pode ter uma série de coisas, uma série de elementos ali. Ele foi passear, foi pra esse hotel aqui perto de Atibaia. Você falou, e levou. Levou o fisioterapeuta, ficava com ele o dia inteiro, com a família. O fisioterapeuta, ele fazendo serviço com o trabalho de fisioterapia com o
cara. Comprometimento eu tenho certeza que não é. E o São Paulo depende muito do Lucas. Ficou claro, mais uma vez, ficou evidente, mais uma vez, que o São Paulo ontem passou maus momentos na partida, né? Apesar de ter dominado uma boa parte do jogo. A sensação ontem para o torcedor do São Paulo é que poderia o tabu ter acabado. Sim, né? Apoio da torcida do São Paulo pro seu time, né? E o que esperar desse clássico, né, Capela? É lógico que a gente vai falar mais do clássico, mas o time melhorou. É o que eu falo na questão de você ver o jogo sem o coração. É inegável a melhora do São Paulo. É melhor, o time tá melhor postado em campo. Ele mudou algumas peças do time, como o Bobadilla entrou no lugar do Alisson. E jogou bem. Melhorou. Não adianta você ficar agarrado, tipo, o Zubeldia se agarrava a Ferrarese na lateral direito, um absurdo. Inclusive, me desculpe, por isso que eu falo, tem páginas aí descendo a lenha no Cédric. Na minha visão, ele não faz um mau futebol. Ele é o único que consegue colocar bolas com precisão no ataque. Ele sempre está na jogada da direita. Ao invés de um zagueiro fazer aquilo, quando o Ferrarese faz, não consegue, ou quando o Alan Franco faz, Arboleda, que inclusive é terrível, esses três zagueiros do São Paulo, são terríveis os três, não se posicionam bem. O Arboleda no primeiro gol do Bragantino se posicionou mal, o Ferrarese chegou atrasado, depois o Alan Franco foi cortar a bola e colocou para dentro do gol, enfim. A zaga é ruim demais, mas o Cédric consegue pela direita armar boas jogadas e o pessoal tá reclamando do cara. Não viram o mesmo jogo que eu vi e que eu acabei trabalhando na partida de ontem em frente à equipe do Bragantino, né? O Cédric, para mim, cansou. Isso é inegável. Em determinado momento do jogo o Cédric cansou, mas é um jogador que, enquanto teve condições físicas para poder servir o São Paulo pelo lado direito, ele o fez, e fez com muita competência, né? Especialmente na primeira meia hora em que o São Paulo foi melhor. Teve uma primeira meia hora que o São Paulo estava dominando o jogo, que estava funcionando muito bem, o Weber, e isso me chamou a atenção, porque depois foi recuperar o jogo com o Flamengo, e o São Paulo, apesar de ter tomado uma pressão do Flamengo, aliás, quem não toma, né? É uma pressão do Clube de Regatas Flamengo hoje. O Flamengo hoje é um time diferente, em outra prateleira no que diz respeito ao futebol brasileiro. O Flamengo pressionou a equipe do São Paulo, mas o desenho do São Paulo era um desenho que já mostrava. O São Paulo já mostrava um caminho diferente e que confirmou, na minha visão, diante da equipe do Bragantino. Aproximação, Sim, Capela, passagem de lateral, passagem rápida, toque mais rápido. Pô, é visível isso em campo. E a disposição tática é uma disposição que me agrada bastante, porque, veja, o São Paulo tem problemas defensivos, não é de hoje, e o São Paulo com 3 zagueiros, ele fica um pouquinho mais protegido. Você pode discutir a qualidade técnica dos jogadores, e vale a discussão, mas ele fica um pouco mais protegido. O setor de meio campo com o Bobadilla, que é como diz o outro, é do ramo, né? O Bobadilla por dentro é um jogador que dá uma passada diferente para a equipe do São Paulo. O Marcos Antônio, por exemplo, é um jogador que teve fôlego, marcou muito bem. Em muitos momentos ele apareceu como jogador para proteger o Cédric pelo lado direito, porque visivelmente o Cédric cansou. Ele já é um jogador veterano, 34. Né? Ele não é de hoje, ele já é um jogador 35, veterano, né? Se não me engano. Então ele entrega até um determinado momento. O lado esquerdo com o Enzo Dias, que é um jogador que tem uma força física maior, inclusive, por ali também se comportou muito bom. Para você ver, ele é um jogador já com uma passagem importante. Para lateral isso pesa bastante. Num esquema 3-5-2, que é o esquema que o Crespo acabou jogando, você exige demais, né, de um lateral direito. Então, enfim, Weber, essa composição de situações, para mim, fez com que o São Paulo melhorasse bastante, e eu vi uma coisa que eu não vi há muito tempo: troca de passes no setor de meio campo. A última vez que eu vi isso foi no time do Dorival Júnior. Foi a última vez que eu vi isso. São Paulo trocando passes inteligentes por dentro, tentando acionar. Desta vez eu vi. Vai dar certo, Weber? Vai conseguir se afastar da zona do rebaixamento? Eu diria que a tendência é sim. Agora, se o São Paulo pudesse fazer um esforço de contratação, eu não costumo fazer isso, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção. Esquece o Tapias. Esquece isso daí. Esquece o Tapias. Pega o dinheiro, esse dinheiro que o São Paulo vai gastar, e vá ao mercado e contrate um zagueiro. São Paulo precisa de zagueiros. Estão aí com um pinico na mão pedindo pro Alan Franco, né, renovar, pô. Pelo amor de Deus, busca outro, cara. Vá atrás de zagueiros, porque ali é que tá o problema. Se o São Paulo conseguir trazer alguns jogadores pra zaga que qualifiquem ali o triozinho que hoje está formado com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, a tendência é que o São Paulo encoste
encorpe na competição e se afaste definitivamente de zona do rebaixamento. São Paulo não tem time para cair, não. São Paulo tem equipamento melhor para permanecer. Parte alta da tabela ali, meio de tabela, mas é isso. Mas não é time para ficar rondando a zona do rebaixamento. A Geni Marinho tá falando aqui, o São Paulo vai cair. O São Paulo é incaível, não cai nunca. Time grande cai, gigante nunca. É o seguinte, ó. Rapaz, só para fechar aqui o bloco aqui. Olha, tem umas coisas que a gente tem que ver, mas tem que ver, melhor ver, né? Do que ser cego, como diria o ditado. Rapaz, Júlio Casares, presidente do São Paulo, tenha vergonha. Ele colocou no story dele, eu não sei se está ainda no stories do Instagram dele, e eu consegui ver hoje pela manhã. Ele colocou o seguinte: essa notícia é a verdadeira. Aí qual é a notícia verdadeira? O São Paulo, nos 6 primeiros meses de 2025, teve um prejuízo de 31,8 milhões de reais. Essa é a notícia verdadeira. Nos 3 primeiros meses? 6. 6 primeiros semestre. meses. Isso, no semestre. No semestre, 31 milhões de prejuízo. O estimado era 45. Então o São Paulo como é que fala? O São Paulo, ele usa uma palavra lá, quer dizer, o São Paulo não perdeu 14 milhões como era esperado, não teve um prejuízo de 45, Capela. Eu vou te falar, cara, com todo respeito, não faça esse tipo de coisa, não comemore que o prejuízo foi menor. E aí ele coloca, eu vou ver se está aqui ainda, mas não está, acredito que já saiu, já deu as 24 horas, né? E os stories vão embora para usar a palavra que ele utilizou. Quer dizer, Capela, você está com a sua conta bancária... No vermelho. No vermelho, devendo lá, sei lá, 31 mil reais. Mas você achou que ia dever 45. Então você tá bem. Pô, você tá bem, você não gastou 14 a mais, Capela. Tem uma lógica no que ele tá falando. Tem, eu entendo o que ele está falando, que é uma questão contábil. Ele provavelmente conseguiu ali pagar algumas dívidas que estavam mais apertadas, alongou outras dívidas que estavam sufocando ele no semestre. Provavelmente é isso que ele está comemorando. Eliminou alguns juros, muito provavelmente, nessa operação. Mas ainda assim, o Casares. Aí, ó, ele tá aqui, ó, tá aqui. São Paulo ficou 14 milhões acima do orçamento. Não, isso não. Aí não. Olha lá, tá aqui, ó. Em meio à maior crise financeira de sua história, que inclusive quando ele assumiu o clube devia 600 milhões, agora deve quase 1 bi, encerrou seus primeiros meses de 2026, com prejuízo de 31,8. O número, porém, foi festejado pela diretoria. É que o tricolor projetava em seu orçamento um déficit de 45,8. Isso significa que o São Paulo ficou 14 milhões acima do orçamento. Pelo amor de Deus, cara. Não, isso não significa isso. Significa o que eu estou explicando para você que está do outro lado do rádio. Tem essas operações, é contábil, dá para fazer isso. Geralmente você consegue porque você tem uma marca muito forte, você tem um time que as pessoas enxergam que tem uma questão administrativa interessante, enfim, para poder fazer essas movimentações todas contábeis. Mas não ficou 14 milhões de reais. Não ficou. Tá de sacanagem, Casares. Pelo amor de Deus, não posta esse tipo de coisa.